Olá! Hoje no mundo político, o cenário desenhado pelas pesquisas eleitorais para as disputas ao governo do Estado e para a presidência da República. Zema versus Calil, Bolsonaro versus Lula e quem mais ainda pode se posicionar no tabuleiro das eleições de 2022? Quais são os desafios e obstáculos dos possíveis candidatos? Eu vou conversar com o cientista político e historiador Adriano Cerqueira, professor da UFOP e do IBMEC. Tudo bem, Adriano? Prazer em falar com você. Muito obrigada por atender o Mundo Político. Muito tempo que nós não conversamos. Olá, Vivian. É um grande prazer estar conversando com vocês. Gosto muito do trabalho de vocês, do programa, e sempre estarei à disposição. Muito obrigado. Adriano, estamos agora a menos de um ano das eleições, não é? Que vão acontecer do primeiro turno no dia 2 de outubro. A ideia aqui é fazer uma leitura das pesquisas, dos movimentos políticos recentes. Vamos começar pelo governo de Minas? O governador Romeu Zema é candidato, não é? Ele já se manifestou, não formalmente, mas é. E o prefeito Calil, tudo indica também, prefeito Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Como é que você enxerga essa disputa que vai ser travada em 2022, considerando os elementos, naturalmente, que a gente tem agora há um ano da eleição? A situação que eu vejo é de uma já polarização, né, acontecendo. Se a gente pegar alguns dados que saíram de pesquisas, a gente tem entre 60% e 70% do eleitorado se dividindo entre Calil e o Zema. Na verdade, dividindo entre aspas, né, com uma predominância significativa para o Zema. Então, não há muita chance, muito espaço no momento para que um terceiro nome possa aparecer com força, a menos que um desses dois perca bastante. Então, vai ter que ter aquele fenômeno de roubar o eleitor de um desses dois, o que eu acho um pouco difícil nessa altura dos acontecimentos. Por sua vez, o Zema está muito bem posicionado, né? Ele pegou um governo com graves dificuldades financeiras, né? E uma série de crises que ele foi aparecendo ao longo do seu governo, um partido muito pequeno, né, com uma bancada pequena e que o deixou na necessidade de montar uma maioria razoavelmente confiável na Assembleia e ainda por cima enfrentando uma pandemia, né? E o Zema, para mim, você saiu muito bem em todas essas situações. Ele soube evitar as armadilhas, né, de se posicionar muito agressivamente contra a favor de ações a ser feitas na pandemia. Ele soube mineiramente se equilibrar, né, e mostrar ações, mostrar capacidade de ação, inclusive. E por tudo isso, acho que o Zema hoje é favorito, sim, na disputa. O Calil tem uma grande dificuldade, em que pese ser bem avaliado em Belo Horizonte. A gente sabe que dificilmente um prefeito de Belo Horizonte tem, por isso, capacidade de ganhar em todo o estado de Minas. O estado de Minas é quase um país. E o Calil não pode ficar preso na prefeitura de Belo Horizonte. Ele tem que avançar mais em outras regiões do estado, enquanto que o Zema já faz isso como governador. Só para quem está nos acompanhando, para ilustrar isso que você está dizendo, eu vou dar alguns números rapidamente para efeito de ilustração. Existe uma pesquisa que é da Opus, que mostra que Calil tem liderança na região metropolitana. Não só em Belo Horizonte, e que o governador é muito forte no interior. O desequilíbrio, não é? Quer dizer, se o Calil tem um resultado razoável em torno de 20%, o governador tem o dobro, porque ele tem o interior, né? Tem uma outra pesquisa que aponta que é HD Data, que é parceira da DataQuest, que aponta que Zema lidera com mais de 50% de intenções de votos. Na verdade, nessa pesquisa, em tese, o governador Romeu Zema estaria eleito ainda no primeiro turno. Já tem outras pesquisas do Datatempo que mostram um cenário também muito favorável a Zema, mas que mostram uma coisa interessante. O Datatempo de
que saiu agora, que é de setembro, mostra Zema com 40,4% e Calil com 19,1%. Quer dizer, é a metade do que Zema tem. Mas, em julho, essa mesma pesquisa Datatempo mostrava o Zema com 6 pontos a mais. Quer dizer, que dá a ideia aí de que houve um movimento, apesar do Calil não ter saído do lugar. Sim, tem que ver assim, a época que foi feita e também as margens de erros, né, essas chamadas oscilações. Eu não me lembro direito essa pesquisa da Datatempo, qual que é a margem de erro, se é 3 pontos ou 2 pontos percentuais. É 2,2%, me parece. Não. Então, 2,2%. Então, a diferença de 6 pontos estaria fora da margem superior à diferença de 4 pontos. Né? Então, seria indicativo de uma pequena queda do Zema, sim, por essa pesquisa Datatempo, mas que não beneficiou o seu principal oponente, seria, no caso, o Calil. A questão em Minas, que eu vejo que está se desenhando, é a possibilidade, inclusive, da disputa ser resolvida já no primeiro turno, caso outras candidaturas não consigam crescer na preferência do eleitorado. Aí tem o fator Bolsonaro em Minas, vai ser importante, porque se Bolsonaro, por alguma razão, resolver apoiar o Zema, isso dá mais chance do Zema conquistar a vitória já no primeiro turno, a menos que esse apoio seja corrosivo para ele. Por outro lado, o eleitorado de Bolsonaro aqui em Minas é suficiente para colocar um nome forte que possa até disputar com o Calil essa segunda posição e aí levar a disputa para o segundo turno. Então, nessa situação atual em que a opção Bolsonaro não apareceu para nenhuma das candidaturas, eu diria que Zema tem boa chance de ganhar já no primeiro turno. Senão, ele parte com grande favoritismo para derrotar quem quer que seja no segundo turno. Eu vejo a situação em Minas muito tranquila para o Zema. Eu acho que o Zema realmente soube construir um bom caminho político eleitoral visando as eleições do ano que vem. O Calil vai ter que sair dessa região metropolitana de Belo Horizonte, ser mais conhecido em outras regiões do estado, mostrando ações, mostrando condições efetivas de fazer algo a esse respeito. O que, assim, está difícil, né? A gente já está terminando praticamente o ano e o Calil não conseguiu ter aquela projeção em Minas como talvez ele gostaria que tivesse. Você falou de um candidato que fosse um candidato bolsonarista que poderia tirar o Calil do jogo. Não seria o contrário? Não ia tirar, era voto do Zema? O Zema que tem estado muito mais alinhado a Bolsonaro e que está muito mais identificado com ele? Sim, é importante que o eleitorado do Bolsonaro dificilmente vai ver em Calil uma opção de voto. Mas, por outro lado, como o Zema se posicionou equilibradamente nessa questão da pandemia, ele chegou a fazer críticas ao governo federal, só que sempre que fazia crítica ao governo federal, ele também cutucava o Supremo, ele também cutucava o Congresso, ele sabia dividir um pouco essa área de crítica. De qualquer forma, acompanhando as redes sociais, né, dos grupos de apoio ao Bolsonaro, há um all-star em parte desses grupos com as críticas de Zema. E eu não sei até que ponto todo o eleitorado de Bolsonaro estaria votando agora no Zema. E se aparecer um candidato chapa pura, né, digamos assim, um candidato do meio mesmo, pode ser que eles invistam esses votos. O que seria suficiente para garantir um segundo turno, provavelmente entre Calil e Zema. Né? A menos que na reta final, né, como aconteceu em Belo Horizonte ano passado, um candidato apoiado por Bolsonaro, né, conseguisse chegar lá. Então, tudo vai depender de como vai estar a situação eleitoral do ano que vem. Espera-se que a pandemia tenha virado, né, uma página virada, mas se por alguma razão houver alguma piora, uma retomada, um agravamento, e isso afetasse a campanha eleitoral, que hoje parece improvável,
Isso sim pode alterar bastante a disputa aqui em Minas, né? Porque provavelmente as taxas de abstenção, voto branco e nulo, como aconteceu ano passado nas eleições municipais do Brasil, elas poderão aumentar em razão disso. Agora, é sempre bom lembrar aqui no meio da conversa, né, Adriano, que nós estamos falando é um ano das eleições e tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, e a gente sabe que um período que é determinante de muita para o ano eleitoral é o primeiro semestre, que quando os partidos, enfim, os políticos migram de partido para partido, os partidos fecham os seus arranjos, que começa realmente a valer o calendário eleitoral e que dita também propriamente a campanha, né, que pode fazer, ditar também os interesses a atenção dos eleitores, né? Mas foi só uma parte para a gente não esquecer disso. E acrescentando essa parte aí, eu diria que tudo indica que vai haver uma reformatação partidária no Brasil em volta da candidatura do Bolsonaro. E ele está demorando a fazer esse lance, e eu acho que é estratégico da parte dele, porque está todo mundo aguardando qual vai ser o movimento de Bolsonaro em termos partidários. Eu acredito que vai deixar até a última hora para tomar uma definição e provavelmente fazer essa reformatação partidária, que deve envolver alianças regionais, né? Então, com certeza, eu tenho dito muito isso aqui, as eleições do ano que vem não são apenas para presidente, né? É para deputado estadual, é para deputado federal, é para parte do Senado, é governador de estado e é também para presidência, claro. Então, tudo isso entra nas negociações e envolve estratégias, inclusive, dos presidenciáveis. Então, Minas Gerais certamente está aguardando essa movimentação para ver como vai ficar o cenário eleitoral ano que vem aqui em Minas. Uhum. Pois é, mas enquanto isso, a gente vê as redes sociais só crescendo, né? Enfim, os pré-candidatos só se movimentando, se expondo nas redes, tentando chamar a atenção do eleitor. Outro dia o governador fez até ginástica na frente das câmeras, né? Como é que você tem acompanhado as redes? Qual que é a sua impressão do desempenho? Tanto nós estamos ainda aqui em Zema e Calil, mas podemos ampliar também para as redes que trabalham a campanha de Jair Bolsonaro desde o dia 1º de janeiro de 2019, né? E Lula também, que está na pista, inclusive liderando pesquisa. Eu tenho dito que as redes sociais capturaram a política. A política hoje está principalmente se manifestando nas redes sociais, porque é uma forma de comunicação direta, ela é uma forma de mobilização também direta. Ano passado, nas eleições municipais, algumas pesquisas que eu andei fazendo, mesmo em municípios pequenos, a gente percebe como que as redes sociais têm se convertido na principal fonte de informação do eleitor da cidade sobre a política local. Então, político que não usa as redes sociais, ele tende a ficar escondido de uma parte considerável do eleitorado. E mesmo aquele eleitorado que busca outras fontes de informação, principalmente na que a gente chama de imprensa tradicional, ele reverbera com comentários nas redes sociais. Então, a repercussão da notícia tem acontecido principalmente ali. Bolsonaro foi pioneiro no sentido assim, de ter conseguido, sem nenhuma base partidária, conseguir estruturar uma campanha vitoriosa só pelas redes sociais. E ele não abandonou essa tática no seu governo. Tanto até que sempre que ele precisa, ele consegue rapidamente colocar milhares, talvez até milhões de pessoas nas ruas em seu apoio. Bolsonaro tem mobilizado o seu eleitorado, que eu tenho dito, né, no primeiro turno de 2018, 1/3 do eleitorado, 34%, votou no Bolsonaro no primeiro turno. Isso deu 46% dos votos válidos. E se a gente analisar as avaliações de governo Bolsonaro, chegaram a 40%, 45% e depois foram caindo e tem ficado no patamar de 30%, 20%, às vezes 28%, sobe um pouco para 31%. A gente vê esse 1/3 aí avaliando de ótimo a bom o governo Bolsonaro, inclusive nas pesquisas atuais. Então o Bolsonaro tem mantido essa base dele ativa
porque ele conta com ela para estar pelo menos no segundo turno do ano que vem. Por outro lado, os outros políticos estão descobrindo como fazer o uso das redes sociais de uma forma mais intensa. Eu acho que ninguém ainda conseguiu chegar no nível do Bolsonaro, mas a gente vê Lula também muito ativo, o PT já tinha uma tradição em saber fazer uso, né? Na época eles até falavam, né, da militância digital, e é uma base sólida, né, e que tem sido muito útil para ele conseguir esse avanço. E o Zema, que não tem uma base partidária, né, já o Partido Novo, infelizmente, né, para o Zema não cresceu como ele poderia esperar, então o Zema precisa muito das redes sociais. E quando ele faz essas ações assim, de ginástica e tal, evidentemente ele está querendo fazer uma imagem mais juvenil, querendo provavelmente buscar esse público mais jovem, chamar a atenção, eles vão achar engraçado aquela pessoa fazendo aquelas coisas, mas está assistindo, está vendo, está repercutindo. Então, a gente está vendo que os políticos estão sabendo usar melhor as redes sociais como estratégia de comunicação e também de mobilização política. Você mencionou aí o governador com um partido pequeno, não é? Ele foi cortejado há pouco tempo pelo DEM, depois veio a público dizendo que não, que ia permanecer no Novo, tinha lá se acertado com o Novo, mas parece que isso não é bem assim, né? O Novo continua com certas intransigências, inclusive a questão da aliança com outros partidos, que hoje o governador considera fundamental. O que mudou na sua opinião? O que fez o governador mudar? No princípio ele era, como candidato, ele tinha um discurso muito purista contra alianças, crítico à política e os políticos tradicionais, se apresentou como antipolítico. Ele inclusive não estava sozinho, existia uma onda em cima disso, não é? Ele vai ter que abandonar esse discurso de vez, e por que ele parece que não cabe mais na medida que ele quer fazer alianças? O Zema era candidato e nesse discurso foi muito bem sucedido. Ele teve mais, se ele dependeu, né, do eleitorado de Bolsonaro no primeiro turno para chegar em primeiro lugar, o segundo turno ele teve mais votos em Minas que Bolsonaro teve. Então o Zema ele fez um discurso bem feito, bem moldado, para ganhar. E eu acho que tinha um pouco de uma crença ali pessoal dele, como também do Partido Novo. O problema é que para governar um estado como Minas, você precisa da Assembleia Legislativa. E a base do Zema era muito pequena. Bolsonaro, pelo menos, conseguiu, na sua legenda, né, quando ele foi candidato, fazer a segunda bancada na Câmara dos Deputados. Claro que depois teve aquela briga com o presidente do PSL, mas mesmo assim ele tem uma base importante na Câmara dos Deputados, mais os apoios que ele fez, as costuras que ele fez com o Centrão, que lhe dão uma boa sustentação, no mínimo majoritária, lá na Câmara. O Zema teve que fazer teve que buscar essa base. Ele teve que se aproximar de partidos que na disputa ele até antagonizou, né? Ele teve que buscar apoio, principalmente no PSDB, né? Ou outras siglas mais próximas, né? Da centro-direita ou mesmo da centro-esquerda. Ele teve que construir uma base que lhe desse o mínimo de sustentação, até porque o governo de Minas estava quebrado, estava falido. Ele tinha vários desafios pela frente. Então, o Zema ele virou um governador de estado que precisa de uma base legislativa mínima capaz de sustentar o seu governo. E ele foi hábil, conseguiu fazer isso em que pesa as dificuldades, né, severas do governo dele. Agora, certamente ele vai fazer um programa de governo, ele vai montar uma estratégia política eleitoral com coligação, com vários partidos. Se o Novo ficar forçando a barra de que não pode haver nenhum tipo de aliança e tal, o Zema vai ter que sair fora. Ele não tem como construir uma candidatura sem montar uma base partidária maior. Você acredita que ele pode ir para o PP, que aí seria bastante irônico, né? Ele ia para o PP, que é o coração do Centrão, né? Que é o partido para onde deve ir Bolsonaro, não é? Existe já essa história de que eles fariam esse movimento de forma casada.
Pois é isso que eu estou falando. Tanto o Bolsonaro quanto o Zema, eles provavelmente vão retardar o máximo possível esse movimento, porque é o movimento que vai definir como vai ser o jogo. Aí vai ser lá para março, abril, né? Por aí, eu acho que eles vão esperar o máximo que possível e nesse meio tempo construir, né, as suas alianças. Essa fusão anunciada do DEM com o PSL é tipicamente uma jogada de reforço partidário, no caso dessas duas siglas, visando exatamente essas negociações que estão acontecendo nos bastidores. Uma coisa é você está no DEM, outra coisa é estar no PSL, outra coisa é você fundir as forças para oferecer algum tipo de apoio. E qualquer apoio pode vir aí. Estão falando que vai ser uma terceira via, mas eu não me surpreenderia se eventualmente o Bolsonaro fizesse um acordo com essa fusão aí desses partidos. Para mim, o jogo partidário está completamente aberto. A fusão você está se referindo à União Brasil. Pois por hora quem é assim, digamos, o cortejado por esse grupo, pelo União Brasil, mais cortejado, né, é o Rodrigo Pacheco, né, o senador que é presidente do Senado, presidente do Congresso, que é o mineiro Rodrigo Pacheco. O PSD de Calil está querendo também o Rodrigo Pacheco, querendo que ele vá, né, para o partido, para que ele seja candidato à presidência da República. Ele foi convidado pelo Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. Como é que você vê esse Pacheco, as chances de Pacheco como uma terceira via, a viabilidade dele, lembrando que ele é um político jovem, não é? Que está em início, apesar dele já ser senador, ele teve um mandato só de deputado federal, concorreu à prefeitura de BH e virou senador da República em 2019, né? Como é que você vê as chances dele? No momento, acho que são muito poucas, né? Ele é pouco conhecido nacionalmente. O Senado, o fato de ser presidente do Senado, portanto, do Congresso Nacional, poderia ser a oportunidade dele ficar mais visível, principalmente na reforma, né? Na agenda das reformas, quando ele foi eleito. Ele estava com essa preocupação, junto com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, de criar uma grande agenda, né, de avanço econômico, de reformas econômicas, mas foram atropelados pela CPI da pandemia, que colocou outros atores, principalmente no Senado, em mais visibilidade. E o Rodrigo Pacheco meio que ficou assim, escondido, né, no meio dessa repercussão. E ele não tem uma atuação muito visível nas redes sociais, né? Inclusive ele é muito criticado porque não abre para comentários, enfim. Ele tem que melhorar a sua comunicação, ele tem que ficar mais visível como candidato. Eu acho que essa candidatura dele como presidente pode ser mais uma forma de uma estratégia por parte desses partidos de negociarem um apoio a uma candidatura mais viável no momento eleitoral e também nesse jogo, nessa costura partidária que está acontecendo em vários estados, porque necessariamente um projeto pessoal que ele acha que vai dar certo. Ele está bem como senador, né? Senador, você não perde o mandato se você sair em disputa, então ele pode até gostar da ideia de poder ser candidato a presidente, ficar um pouco mais conhecido na campanha e esperar por algum milagre. Eu acho muito improvável pelas pesquisas, né, e por várias ações que a gente tem analisado aí, mas estamos ainda um pouco longe, né, em termos de disputa eleitoral, e o Rodrigo Pacheco, como sempre, pode surpreender, mas no momento eu acho muito difícil a candidatura dele decolar como uma terceira via. Lula tem liderado todas as pesquisas que são feitas nacionalmente, desde IPEC, que é o antigo Ibope, né? O Datafolha, o Poder 360, o Datatempo, que faz, quando faz pesquisas estaduais, também faz em nível nacional, faz de Minas e nacionalmente, enfim. Há uma aposta também, uma percepção maior na polarização, né? Na polarização entre Lula e Bolsonaro. Qual que é a sua percepção desse cenário que está apontando aí o favoritismo do Lula? Você mencionou o quanto o Bolsonaro tem resiliente e tem conseguido manter, não é, o campo dele, né?
Como é que você enxerga a evolução dessa polarização? A polarização é uma situação semelhante que eu vejo em Minas. Essas várias pesquisas feitas, algumas presencialmente, que eu tenho as minhas reservas, fazer pesquisa presencial. Tudo bem que a pandemia está passando, mas com certeza muitas pessoas deixam de responder para evitar contato, então isso pode enviesar a amostra, né? Uma coisa é ser no domicílio, outra coisa é ser na rua, como faz o Datafolha. Então isso pode gerar um problema de viés. Tem que tomar muito cuidado. Eu sei que lá eles são bastante criteriosos, mas eu acho meio arriscado fazer presencial nacional ainda nesses momentos. Por telefone também gera um problema de viés, porque para você conseguir uma resposta, você tem 100 tentativas, mais ou menos, de telefonema para ter um questionário respondido. Isso também pode gerar algum problema de enviesamento, né, na amostra. Pessoas mais interessadas em responder é que tendem a predominar na amostra. Mas, enfim, tirando esses detalhes que eu acho que têm que ser considerados, eu espero, ano que vem, saindo essa tempestade da pandemia, as pesquisas peguem uma maior normalidade em termos de população, e aí a gente vai ter um cenário um pouco mais seguro para avaliar. Mas é verdade que diferentes pesquisas feitas com diferentes metodologias estão mostrando em torno de 70% do eleitorado com Lula e Bolsonaro. Ou seja, a terceira via está sem espaço. Ela tem que roubar candidatos, né? Ela tem que tirar eleitores do Bolsonaro ou tirar eleitores do Lula. E eu vejo muitas vezes candidatos da terceira via fazendo um jogo errado. Eles ficam, parece que, atacando o eleitorado, por exemplo, do Bolsonaro, querendo queimar o candidato, mas ao mesmo tempo está atacando as pessoas que votam nele. Então, como é que vão atrair o voto dessa pessoa? Então, esse é um problema. Acho que a terceira via ainda não se deu conta que, para crescer, vai ter que ser sobre o eleitorado de Bolsonaro ou de Lula. E aí tem que fazer uma jogada certa de atacar o candidato, mas sem sobrar para o eleitor, porque é o eleitor que você quer pegar, né? De quem você está falando? Você está falando do Ciro Gomes? O Ciro Gomes, eu acho, é quem já percebeu esse problema. Eu acho que o Ciro Gomes está tomando mais cuidado. Outro dia ele apareceu dirigindo o caminhão. A gente sabe que uma das principais bases eleitorais de Bolsonaro são os caminhoneiros. Eles estão sempre lá quando o Bolsonaro precisa. O Ciro já está mostrando uma certa adesão à imagem deles, né? Eu não vejo o Ciro atacando tanto assim os eleitores de Bolsonaro. Ele está fazendo um movimento, ao meu ver, inteligente, né? De tentar o quê? Se aproximar desse eleitor do Bolsonaro, porque sabe que é por ali que pode crescer nas intenções de voto. E quem sabe ocupar uma dessas duas posições que hoje estão com Lula e Bolsonaro. A situação hoje é de segundo turno com Lula e Bolsonaro, a menos que Lula consiga crescer muito e ganhar a fatura já no primeiro turno, o que acho um pouco improvável em se tratando de eleição presidencial, que vai ter muitas candidaturas, provavelmente. Agora, por outro lado... Sim. Só botar a cuia aí, porque é o momento, tá? Acho que é o melhor momento. Ele não pode tirar eleitores, e os outros não podem tirar eleitores de Bolsonaro? Está tão cristalizado assim? Eu digo isso até porque o cenário do país não é favorável ao Bolsonaro. Nós não estamos numa situação confortável, o país não está confortável, a pobreza cresceu, a economia patina, muito em função da pandemia. Nós estamos numa situação muito aquém do que deveríamos estar, nós estamos com uma taxa de emprego muito alta, não é uma situação confortável e facilmente reversível até as eleições. Então, ele não pode perder voto? Olha, eu acho que o que ele tinha até o momento de perda de voto já aconteceu, né? Bolsonaro que não teve pesquisas Datafolha antes dessa segunda onda da pandemia, né? A primeira nacional, me parece, foi em abril deste ano. E foi, até então, estou falando em termos pesquisa eleitoral do Datafolha. Mas em outras pesquisas, como o Datapoder, que tem feito regularmente, quinzenalmente, Bolsonaro aparecia com uma boa margem de votos, que foi perdendo, e hoje fica variando aí, de acordo com as pesquisas, de 25 a 30, 31, enfim.
o último Data Poder deu o Bolsonaro com 30% no primeiro turno, que eu acho que deve ser esse número mesmo, que eu acredito. O problema do Bolsonaro é que, quando chega ao segundo turno, pelas pesquisas, ele avança pouco, ele fica com 33%, no máximo 34% das intenções de voto. E isso, para ele, praticamente o inviabiliza no segundo turno. Isso indica a rejeição. Hoje, tem a rejeição, mas a rejeição, por ser presidente, ele pode tentar reverter. Né? A questão, por exemplo, da economia. A economia esse ano vai crescer mais de 5% do PIB. Né? O Brasil já voltou numa situação econômica que era semelhante à anterior da pandemia. Outros países ainda estão patinando nisso. A inflação é um fenômeno mundial, né? Nos Estados Unidos, vários países estão sofrendo com esse problema, que é retomada da economia depois, né, dos lockdowns, né, das paralisações que aconteceram por conta da pandemia. Então, esse é um problema que qualquer governante está enfrentando. A sorte do Bolsonaro é que ele tem um ano pela frente para tentar reverter esse mal-estar, né, como foi mencionado, da população com a questão da economia. E aí está apostando provavelmente em políticas assistencialistas, inauguração de obras, principalmente lá no Nordeste, que é onde ele tem um problema mais sério de popularidade, e ao mesmo tempo esperar que esse assunto pandemia seja superado por outras questões. É um grande desafio, eu não sei como que ele vai resolver isso, mas isso com certeza está favorecendo a candidatura de Lula, que tem um problema, né, sério na questão, né, das condenações que foram depois anuladas pelo STF, mas que são questões referentes à corrupção e tal, e que sempre é um problema para um candidato quando sofre esse tipo de campanha. E vai ter, certamente, quando começar o próximo do período eleitoral, a tendência é que o Lula também sofra um problema de rejeição, de aumento de rejeição por conta das lembranças, né, que deverão ser feitas em relação aos crimes, né, que foram atribuídos a ele e que levaram, inclusive, a condenações. Adriano Cerqueira, muitíssimo obrigada pela participação no Mundo Político. Eu que agradeço, Vivi, é sempre um grande prazer. Ótimo trabalho para vocês. Um forte abraço para todo mundo aí. Muito obrigado. Outro. Eu conversei com o cientista político e professor da UFOP e do IBMEC, Adriano Cerqueira, sobre o cenário eleitoral que se desenha para o ano que vem nas disputas pela presidência e pelo governo de Minas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Chato?